Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta juntos mais uma vez e hoje a gente vai conversar sobre salário e remuneração, tranquilo? Que é também um tema aí, um dos temas tops da OAB, né? Um dos mais cobrados na área de direito do trabalho. Tem algumas minúcias, alguns detalhes que são muitas vezes o objeto de fato dessa cobrança e são nesses pontos aí que nós atacaremos, né? Que nós tentaremos focar para poder conversar rapidamente aí sobre esse tema com vocês hoje, combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, qual é a diferença entre salário e remuneração? Né? Salário é o salário recebido, é o salário base do empregado, mas todas as parcelas que o integram, que estão lá no artigo 457 da CLT. E a remuneração nada mais é do que o salário mais gorjetas. No que se refere a gorjetas, pessoal, importante súmula aí que recorrentemente é cobrada, súmula 354 do TST, que diz em quais verbas a gorjeta não será considerada como base de cálculo. E são elas: aviso prévio, adicional noturno, hora extra e repouso semanal remunerado, né? Apanhar, aviso prévio, adicional noturno, hora extra e o repouso semanal remunerado. São essas as verbas. Tentem lembrar dessa sigla, apanhar, que vocês vão guardar com um pouco mais de facilidade. Segundo essa súmula do TST, nestas verbas a gorjeta não integra como base de cálculo, ok? E o que são parcelas salariais? Estão lá no artigo 457 da CLT. A ajuda de custo é? Não, pessoal, a ajuda de custo não é, ela tem caráter indenizatório. Vejam, na ajuda de custo, o empregado apenas está recebendo um ressarcimento por aquilo que ele gasta para fazer o seu trabalho, para trabalhar, para prestar serviços. Ele não a recebe como uma contraprestação. Então, a primeira dica que eu dou para vocês nesse sentido é que vocês observem sempre, quando forem analisar o que integra e o que não integra salário, se aquela verba tem um caráter de contraprestação, né? Se ela é paga pelo trabalho ou se ela é paga para o trabalho. Se for para o trabalho, não integrará salário, tanto no que se refere às verbas, quanto no que se refere ao salário em utilidade, ok? Se for paga pelo trabalho, a título de contraprestação, por força do contrato, aí sim são verbas ou são parcelas ou são benefícios que integram salário. Diárias para viagem, pessoal, integram salário? Sim, desde que ultrapassem 50% do salário mensal do obreiro, não é isso que diz a CLT? Ok? Então, diárias para viagem somente irão integrar, se ultrapassarem 50% do salário mensal do empregado. E, além disso, não deve ter ocorrido prestação para a empresa, ou seja, não deve ser necessário que o empregado apresente para a empresa como ele gastou aquela diária. Se houver essa prestação de contas à empresa, essa diária, ainda que ultrapasse os 50%, não integrará salário. Ah, professora, mas por quê? Pelo mesmo raciocínio, pessoal. Se o empregado precisa prestar contas para a empresa, ele vai estar comprovando que aquele valor que ele recebeu a título de diárias para viagem foi somente para ressarcir custos que ele teve para realizar uma viagem em favor da empresa. Agora, se ele recebe essa diária sem a necessidade de prestação de contas, esse valor passa a integrar seu patrimônio e ele vai utilizá-lo da forma que quiser, ok? Então, no caso de não prestação de contas, é possível que a diária integre, desde que ela ultrapasse, claro, os 50% do seu salário mensal. Combinado? Além da diária para viagem, o que mais? Gratificações? Sim, gratificações habituais e ajustadas. Os adicionais? Sim, os adicionais integram o salário. Professora, qual a diferença entre integrar salário e incorporar o salário?
Integrar significa que reflete, né? A verba que integra o salário, ela reflete no recebimento de todas as demais verbas trabalhistas. Ela deverá ser computada no pagamento de férias, no pagamento de 13º, no pagamento de um aviso prévio, né? Pelo menos via de regra. Já aquelas verbas que nós dizemos que incorporam o salário, são aquelas que se tornam direito adquirido, né? São aquelas que não podem mais ser retiradas do salário. E, portanto, pessoal, é uma diferença gritante entre esses dois termos. Cuidado com isso. Os adicionais, por exemplo, integram o salário, mas não incorporam via de regra. Um adicional de insalubridade ou um adicional de periculosidade pode ser retirado sempre que o risco ou aquele agente de risco for eliminado e, portanto, não incorpora. Mas, enquanto pago, ele integra o salário. Comissões, percentuais, verbas que igualmente integram o salário, não poderia ser diferente. Nesse caso, eles são de fato parte do salário, né? Lembrando que o salário ele pode ser recebido por unidade de tempo, por unidade de obra, que seria a produção, né? Por metas, por comissões, por percentuais, ou por unidade de tarefa. No meio rural, por exemplo, é muito comum que se pague aí a unidade de tarefa no salário. Não há nenhum problema em relação a essas formas salariais, desde que respeite sempre aí o pagamento de um salário mínimo, ok? E o salário em utilidade, também chamado salário in natura, o que é isso? São aqueles benefícios que não são pagos em espécie, que são pagos, é o salário pago em benefício. A partir ali do artigo 458, nós temos algumas regras sobre o salário em utilidades, também chamado por nós de salário in natura, né? Vários benefícios podem integrar o salário do empregado. Por exemplo, habitação, por exemplo, alimentação, né? Lembrando que ele deve receber no mínimo 30% em espécie, mas ele pode receber em utilidades também. É claro que a CLT veda de forma expressa o recebimento em cigarros, bebidas alcoólicas ou qualquer coisa que seja nociva à saúde ou à integridade do seu empregado. Tranquilo? Mas, no mais, os demais benefícios podem ser considerados salário. Como a gente vai saber o benefício que é e o benefício que não é considerado salário? A primeira regra a analisar é exatamente a que a gente já conversou, para e pelo. Se eu tenho um benefício concedido para o trabalho, ele não será considerado como salário, né? Então, por exemplo, um uniforme para o trabalho, um veículo para o trabalho, um imóvel para o trabalho. Tudo isso não é contraprestação. O empregador ele só está concedendo porque o empregado precisa daquilo para trabalhar. Então, isso não vai ser considerado salário. Agora, pelo trabalho, se eu recebo uma habitação pelo meu trabalho, uma alimentação pelo meu trabalho, isso me dá a ideia de uma contraprestação. E daí sim seria considerado salário, ok? Então, sempre que vocês encontrarem essa expressão pelo, contraprestação ou por força do contrato, já pensem que aquilo ali vai se tratar provavelmente de um benefício considerado como salário em utilidade. Tranquilo? Só que a CLT expressamente exclui a natureza salarial de alguns outros benefícios que não necessariamente são para o trabalho, mas também fica tranquilo da gente lembrar. Vejam, a CLT ela exclui, por exemplo, a natureza salarial do benefício do plano de saúde, do plano odontológico, de mensalidades escolares ou aquela empresa que concede aí o pagamento de escola, faculdade, material didático, livros para o seu empregado. Tudo isso são benefícios dados pela empresa, mas a CLT expressamente diz, olha, esses não são considerados salário em utilidade. Seguro de vida, previdência privada. Por quê, pessoal? Pergunto a vocês, é obrigatório que a empresa o faça? No caso do estudo, por exemplo, é obrigatório que a empresa conceda o estudo ao seu empregado? Não é. Ela não precisa ajudar com uma bolsa. E, portanto, se a lei trabalhista colocasse todos esses benefícios
como benefícios salariais, certamente ela desmotivaria a empresa a concedê-los. Então, tentem fazer essa lógica, né? Seguir essa linha de raciocínio. Olha, isso não é obrigatório. A empresa precisa ter uma motivação para conceder esses benefícios que são paralelos, né? Então, que seja aí excluindo a natureza salarial deles. Combinado? Né? E no caso, por exemplo, da previdência privada, assistência médica, assistência odontológica, lembrem que, via de regra, são benefícios que o empregado participa do custeio. Se o empregado participa do custeio, por óbvio que aquilo não pode ser considerado como parte de seu salário. Fechado? Do outro lado, nós temos também regras específicas para o Vale Transporte e para as ajudas de alimentação. O Vale Transporte, pela própria lei que o rege, ele tem a natureza salarial expressamente afastada. Então, o Vale Transporte não é considerado benefício salarial porque a própria lei excluiu essa natureza dele. Já no que se refere à alimentação, há uma dicotomia aqui. Há dois caminhos possíveis. Se o empregado recebe a alimentação, por exemplo, uma cesta básica, por força do contrato, aquilo ali é considerado benefício. Vejam o que eu disse a vocês, prestem atenção nas expressões. Por força do contrato, é benefício salarial. Agora, se o empregado recebe ajuda à alimentação por meio do PAC, que são os programas de alimentação do trabalhador, né? É um programa governamental. Se ele recebe por meio desse PAC, aí ele não vai ter essa natureza salarial, porque também a lei que regulamenta o PAC, a lei e o decreto, excluem expressamente a natureza salarial desses benefícios de alimentação ou de refeição, que via de regra são concedidos por tickets, por cartões magnéticos, ok? Então, lembrando também desses dois casos especiais aí, o Vale Transporte e Alimentação, que a lei dá um tratamento diferenciado. Tranquilo, pessoal? Dentro do salário, a gente ainda poderia conversar bastante sobre os adicionais. Vamos fazer um rapidinho aqui, ó. Adicional de insalubridade é o adicional pago em razão da presença de um dos agentes que estão descritos lá na NR15 do Ministério do Trabalho, um dos agentes insalubres, físico, químico ou biológico. A insalubridade, ela será paga 10, 20 ou 40% do salário mínimo por enquanto, né? A depender do nível de insalubridade, mínimo, médio ou máximo. Tranquilo? A adicional de insalubridade gera direito adquirido? Não, pode ser retirado sempre que esse agente for eliminado. Se o agente for neutralizado pela utilização de um EPI, por exemplo, poderá ser retirado o adicional. Claro que se o EPI, ainda que utilizado, não neutralize, o adicional se manterá devido. Tranquilo? O adicional de periculosidade, 30% sobre o salário base, quando o empregado trabalhar com explosivos, com a energia elétrica, e agora duas situações que a lei recentemente coloca como situações novas, que é a vigilância patrimonial ou pessoal e também aqueles que trabalham com motos, né? Mototaxistas, por exemplo, hoje tem direito a esse adicional de periculosidade. A mesma ideia, tá? A utilização de EPI por si só afasta o adicional de periculosidade? Não. Ele somente deixará de ser pago quando o risco deixar de existir. Tá? Então, portanto, a insalubridade, ela gera efeitos negativos na saúde do empregado aos poucos, ela degrada a saúde aos poucos do empregado, enquanto que na periculosidade há um risco de morte iminente, né? Então, por isso que são pagos esses dois adicionais. Temos ainda o adicional de transferência, que é o adicional de 25%, pago sempre que a transferência for provisória. Lembrando, transferência definitiva jamais gera pagamento de adicional. Então, somente a transferência provisória, ainda que se trate de cargo de confiança ou empregados que têm autorização de transferência em seu contrato. O requisito, segundo o TST, que gera o pagamento do adicional é a provisoriedade da transferência. Tranquilo, pessoal? Então, são esses os pontos mais importantes, né, nesse nosso jogo rápido aqui de ideias, para a gente poder gravar algumas questões que são mais
cobradas nos exames externos aí. Espero ter ajudado vocês. Desejo a todos aí bons estudos, boa sorte, que vocês tenham sempre muito sucesso e estamos sempre juntos. Obrigada.